Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula dos 30 segredos de produção e agora a gente vai falar da ferramenta MTM, é um termo em inglês que significa metodologia para medir tempo, né? Exatamente é essa ferramenta que a gente vai estudar agora. Vamos responder essas três perguntas, né? As três perguntas clássicas aqui do CPA, que elas são fundamentais porque a gente sempre esquece delas, né? Principalmente é por quê? Por que utilizar uma ferramenta dessa? Primeiramente vamos começar com o que, né? O que agora eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, que eu vou explicar esses três termos aqui, não se assuste, né? Porque tem alguma formulinha, mas é coisa muito simples, coisa fácil de entender como sempre. Por quê, né? Por que é vantagem estudar isso? Por que essa ferramenta ela é muito utilizada, principalmente em linha de produção, né? Ela pode ser usada também com quem trabalha com informação? Também. Tanto faz, esteja uma linha lógica do que as coisas acontecem. Tendo uma linha lógica do que as coisas acontecem, é possível. Mas em linha de produção, isso aqui é fundamental. Sem isso aqui não tem linha de produção, é ao contrário. Se você não dominar essa ferramenta, Ford, quando inventou a linha de produção, ele inventou isso aqui junto. Isso veio junto, porque sem isso não tem o que fazer em termos de sequência de produção com o mesmo tempo. Né? Aqui a gente vai começar a falar de tempo, de quantidade de tempo. E como que utiliza? Então eu vou dar um exemplo aqui, bacana para ficar mais claro um pouco, e com certeza você vai entender melhor. E exemplo, você vai identificar isso em algum lugar que você já tenha trabalhado, ou um lugar que você já estudou, ou qualquer lugar que isso aqui aparece, em muitos lugares. Bom, primeiro, o que é o MTM? Né? Então imaginamos o seguinte, né? Vamos partir de uma linha de produção. Né? Então eu desenhei aqui, imagina uma linha de produção, aqui nós temos 3 postos, 3 colaboradores, e aqui a gente produz alguma coisa. Né? Então pode ser o que for, pode ser caneta, pode ser carro, pode ser celular, pode ser o que você quiser que seja, cabe aqui. O importante é o conceito. As variáveis elas são infinitas, você coloca a variável que você bem entender, mas no final das contas dá a mesma coisa. O que acontece é o seguinte, no posto A ele tem uma atividade, imaginamos que é a produção de caneta, né? O senhor vai falar de caneta de novo? Sim, vou falar de caneta de novo. Por quê? Né? Existe um porquê. Primeiro que está na minha mão, né? Então é mais fácil falar de caneta. Segundo é que você identifica aí, na sua casa, porque todo mundo tem caneta, né? Todo mundo já viu caneta, todo mundo sabe que a caneta é constituída. Se eu for falar aqui de aeronave, se eu for falar aqui de nave espacial, limita um pouco até o entendimento, né? Porque existem conceitos lá que estão empregados que não são tão claros assim. Então, caneta é muito simples. Imagina então, tem 3 pessoas trabalhando numa linha de produção de caneta. Ou seja, eu estou na atividade 1, né? No banco 1. Eu pego, né, essa atividade 1 e eu faço alguma coisa ali. Eu, por exemplo, monto a carga e passo para o meu colega do lado. Na atividade 2, ele faz alguma outra coisa. Né? Ele põe, por exemplo, o rótulo. Na atividade, e passo para o meu colega do lado. Na 3, ele faz alguma outra coisa, alguma outra atividade. Diferente das atividades 2 e 1. Não pode ser a mesma coisa. Tem que ser diferente e tem que ser em uma sequência. Né? A premissa é essa, de linha de produção. É uma sequência. Não pode pular do 1 para o 3. Tem que ser o 1 para o 2 para o 3. E ele monta uma outra coisa. Qual que é a graça do negócio? A graça do negócio é o seguinte, por ser uma linha, e a gente vai falar do primeiro termo aqui agora, é que o mesmo tempo que o 1 tem para colocar a tampa na caneta, por exemplo, o 2 tem para colocar o rótulo e o 3 tem para colocar a carga, ou seja, o tempo de linha, TL, qualquer que seja, 1 minuto, 2 minutos, 30 segundos, 2 segundos, 1 hora, 24 horas, é exatamente o tempo de 1, de 2 e de 3 ao mesmo tempo. Por quê? Né? Imagina que é 10 segundos, eu coloco 10 segundos na tampa. Ele tem 10 segundos para colocar o rótulo e o 3 tem 10 segundos para colocar a carga na caneta. Porque quando acabar os 10 segundos, eu entreguei para o meu colega entregou para o outro colega e o meu outro entregou para o outro. E eu já recebi mais uma. Né? Então o tempo de linha
ou tem vários nomes isso, né? Pode ser tacto de linha, tem um monte de termo para isso, né? É o tempo que demora em cada posto, inclusive, né, para o fim. Inclusive para o fim. Como assim? Então quer dizer que se em cada posto dura, por exemplo, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, quer dizer que no fim, a cada 10 segundos, vai sair uma caneta. Né? Então esse é o primeiro termo. Né? O tempo de linha, ele é o tempo que cada posto de trabalho tem, que é igual um ao outro, que é exatamente o mesmo tempo do final. Então, a cada tempo igual a esse, sai uma. Então, a MTM, ela serve para você descobrir, né, e facilita você planejar esse tempo. É exatamente essa a intenção. Né? Por quê? Né, tem um problema já, né? E provavelmente você já pensou nisso. Pode ser que a atividade 1, ou a 2, ou a 3 demore mais ou menos do que o tempo. Bum. Aí isso aí a gente vai ver no como, nos exemplos. Legal. Tempo total. O que é o tempo total? Imagina que, né? Aqui é o início. Você quer saber quanto tempo demora para que entrou na linha uma caneta, quanto tempo ela demora a mesma caneta, né? Imagina você pegou uma caneta, você amarrou um barbantinho nela e botou na linha. Ela vai passar na bancada 1, vai demorar o tempo, vai passar na bancada 2, vai passar na bancada 3 e vai para o fim. Qual que é esse tempo? O tempo total. Ela é o somatório de todos os tempos. Se aqui tem um tempo TL de 10 segundos, aqui tem um tempo TL de 10 segundos, tempo de linha 10 segundos. Se você somar todos eles, é o tempo que a caneta vem e ela sai no final. Então você sabe que você demora, né, para produzir uma caneta, o somatório de todos os tempos de linha, que eles são iguais. Né? Que eles são iguais. E por último, você consegue saber a sua produção. Essas são as 3 vantagens, né? O que é o MTM, o que ele te mostra, né? Ele te mostra a sua produção. É muito simples. Se você quiser saber a produção de 1 hora, por exemplo, né? A produção ela é sempre relacionada a algum tempo. Eu quero saber a produção de 1 hora, eu quero saber a produção de um dia. Né? Tem termos também para isso, job per day, produção de um dia inteiro. É claro, um dia tem 24 horas, ou o tempo que rodar a sua linha, 8 horas, por exemplo, e o tempo tem 8 horas, transforma isso em minutos ou em segundos. E você pega essas 8 horas e divide pelo tempo da linha. Sim. Se você tem 8 horas de produção, se cada caneta sai em 8 horas, que é o mesmo tempo de cada uma dessas bancadas, 8 dividido por 1, e em um dia inteiro você vai produzir 8 canetas. Então você sabe a sua produção. Né? O MTM, ele, a partir da análise de tempo da sua produção, ele consegue te mostrar o quanto você consegue produzir em determinado espaço de tempo, em determinado período. Em um dia, não, eu quero em uma semana. Tá bom, em uma semana tem 40 horas, 44 horas, 48 horas. 48 horas, dependendo da quantidade de tempo que trabalha a sua linha. Você pega 48 horas, divide pelo tempo da linha, ou o tacto de linha, ou o tempo que cada hora sai uma caneta, ou o tempo que cada tem em sua atividade, né, que é tudo a mesma coisa. Você dividiu, você tem a sua produção. Então, o que é o MTM? Ele te mostra o tempo de linha, o tempo total e o tempo da produção. Né? E justamente ele te mostra, né, o gargalo, que é a resposta do porquê.